conteúdo original Taverna Online. Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. Eu sou o Alan Camilo e no episódio de hoje a gente conversou com o PH Autarquia, autor do RPG O Legado, que tem financiamento coletivo aí saindo pela Craftando Jogos, exatamente, link sempre aqui na descrição para você ir lá apoiar mais um projeto do RPG Nacional. E cara, pensa num cenário bacana. Ouve esse papo que tá sensacional, mas antes eu preciso falar sobre a nossa loja, a forjaonline.com.br, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Lá você encontra camisetas sensacionais de RPG e de parceiros, podcasts, canais da Twitch que você pode apoiar e também linhas de outros RPGs nacionais para você apoiar ainda mais o cenário do RPG brasileiro. Beleza, galera? Bom, sem mais delongas, bom podcast a todos! Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live, um podcast live aqui no canal da Twitch da Taverna Online, Powered by Montink. Eu sou o Alan Camilo, aqui da Taverna Online, e junto comigo hoje nós temos o Maboy. Maboy, se apresenta pra galera. Olá, eu sou o Maboy, aqui do Taverna Online, do Quatro Assuntos e do Podmago. E também o Pablo voltou aqui da Craftando Jogos, se apresenta pra galera. Boa noite, galera, aqui é o Pablo da Craftando Jogos, também faço parte do Dungeons, e a gente tá aqui com alegria por ser convidado de novo aqui pelo pessoal do Taverna. E ele que é a estrela real de hoje. Ele que é quem a gente veio ouvir. PH Autarquia, já falei seu nome aqui, mas se apresenta pra galera. A voz do PH tá bem baixa aqui, peraí, gente. Eu já sei o que eu acho que dá pra fazer, peraí. O Maboy vai tentar fazer uma magia. Ô chat, como é que tá o áudio deles agora? Gente, cada um fala uma frase curta, por favor. Pra trás nem pra pegar impulso. A maior loja de camisetas de RPG do Brasil. O Legado, o jogo de RPG de fantasia heróica urbana que você tem que ter. Então, beleza, vamos lá, começou. Podcast Taverna Online, vamos lá. Bom, vamos começar então, a gente já passou aqui por alguma apresentaçãozinha e tal. PH, você disse que o Legado é um RPG heróico urbano. O que isso quer dizer? Acho que primeiro é interessante falar o que é fantasia urbana. Acho que talvez seja um termo que a galera não esteja tão familiarizado assim. Fantasia urbana, como o próprio nome já sugere, né? É um gênero de fantasia que vai misturar o fantástico com elementos urbanos da modernidade e ou contemporaneidade. O que isso significa? Isso significa que é uma fantasia que vai se passar essencialmente em uma ambientação urbana e em tempos modernos ou contemporâneos. E é preciso frisar bastante isso, tempos modernos ou contemporâneos, porque a fantasia urbana, como ela está ligada à urbanidade, essa mistura de elementos urbanos com elementos fantásticos, ela vai se passar essencialmente em um período em que as cidades elas voltam a ganhar maior relevância, né? Já que na Idade Média a relevância política e econômica das cidades não é tão grande assim. Por isso que, quando se fala em fantasia urbana, vem logo na mente um gênero mais atual, vem na mente o quê? Vem na mente Buffy, A Caça a Vampiro, Devil May Cry, Harry Potter, apesar que tem uma certa, como posso dizer, discussão se o Harry Potter é ou não fantasia urbana, mas tem Porque ele se passa mais fora da cidade do que na cidade. Exatamente. Mas é preciso notar que tem elementos urbanos misturados com o fantástico ali. Você pega um Beco da Diagonal, por exemplo. Verdade. Percy Jackson, Shadowhunters, que talvez seja o exemplo mais emblemático de todos. Então, assim, a fantasia urbana é o fantástico na cidade. É o fantástico se misturando com os elementos sociopolítico-culturais do ambiente urbano. É você relacionar como a magia ela influencia a vida de uma sociedade urbana. Como é que um mago, por exemplo, ele consegue se misturar nesse ambiente urbano? Onde é que um dragão ele vai se encaixar dentro de qual vai ser o papel de um dragão dentro de uma cidade, certo? Então esta é a fantasia
urbana, é o fantástico no ambiente urbano, principalmente no período moderno ou contemporâneo, que é quando o urbano vai ter mais força, certo? Então, por exemplo, aquele RPG que a gente tá D&D, né, da vida, ele é o fantasia medieval, né? Você vai pegar o período medieval e vai colocar elementos fantásticos ali. Aí, me veio à cabeça também, quando você estava falando, o Shadowrun, que é um cyberpunk de fantasia, né? Porque você tem elementos, você tem dragões, tem orcs, tem elfos, dentro de um contexto cyberpunk. Então, o legado, ele vai se inserir no meio dessa timeline aí. Ele tá nos dias de hoje com elementos fantásticos. Tipo... Bright, isso. Excelente exemplo. Eu não diria dias de hoje, porque veja que o contemporâneo, se você pegar aí, mestrar uma história que foi na Segunda Guerra, ela ainda é contemporânea, digamos assim. Então não precisa necessariamente ser dias de hoje. Legal. Mas ainda assim teria que ser nesse período aqui mais urbano. Idade moderna, né? Isso. Não é nem cyberpunk nem medieval. Eu concordo com você aqui no meio, mas não necessariamente seria dias de hoje. Entendi. Se você quiser mestrar uma aventura com alguns anos atrás, ou alguns anos pra frente, não tem problema, né? Mas teria que estar explicando ali o porquê, lógico, né? Mas dá pra mestrar sem problema nenhum. Hoje eu tô cheio de referências. Agora me lembrou um negócio meio Hellboy. Não sei, sabe? Um negócio meio na Segunda Guerra, com umas paradas fantásticas acontecendo. Também, tudo que você citou aí são bons exemplos. O Shadowrun, ele só tem um detalhe. Como ele é cyberpunk, ele traz elementos a mais, né? Ele vai trazer elementos da cultura do gênero cyberpunk. Então, muitos dizem que não é necessariamente fantasia urbana, já seria um outro tipo de fantasia, uma fantasia mais futurista ou um fantapunk, como eu vejo alguns falando. Fantapunk, da hora. Então, cara, legal, já gostei porque já dá um leque de aventuras possível bem bacana. Você conseguir jogar coisas na década de 20 até os dias de hoje, né? Ou coisas ali na Segunda Guerra, Primeira Guerra. Cara, são coisas bem interessantes assim. Então, por que você pensou em fazer um RPG assim, cara? O que te chamou a atenção? Ou sei lá, você sentia falta disso no mercado? Por quê? Olha, eu acho que seria mais curioso se eu tivesse feito um de fantasia medieval. Mas por que, cara? Com tanta RPG de fantasia medieval, você fez outro RPG de fantasia medieval. Mas tem algumas razões específicas. É uma história assim um pouquinho longa, mas é que eu vou tentar encurtá-la aqui, porque senão vai uma hora de podcast. A gente tá aqui pra te ouvir, velho. Eu sempre gostei do gênero fantástico misturado a elementos mais modernos, elementos mais contemporâneos ou futuristas. Porque eu sempre fui um fã incondicional da saga Final Fantasy. Sempre amei a saga Final Fantasy. E aí, desde que eu era moleque, né, que eu tinha uns 14 anos, o primeiro RPG que eu desenvolvi foi um RPG de fantasia futurista, bem no estilo Final Fantasy. E a partir daí, eu sempre procurei, sempre em momentos da minha vida, eu sempre tentei desenvolver jogos de fantasia mais modernas ou futuristas, porque fantasia medieval tinha em todo canto, brotava em todo canto. Era muito fácil conseguir fantasia medieval, e principalmente que, nossa, vou entregar a minha idade aqui agora, era mais ou menos ali na época do lançamento de Tormenta, né, já tinha um RPG de fantasia medieval ali bem acessível. Eu criei uma versão futurista do Tormenta uma vez, inclusive, porque eu gosto. Não, na realidade foi muito mais que um homebrew, eu criei todo um outro cenário. Infelizmente foi feito a lápis ou foi feita a caneta, não tem mais ele hoje em dia. Imagina o dia que você achar numa caixa empoeirada. E aí esse negócio aí depois vai estar valendo milhões, cara. Ou quem dera. Mas chegou um momento que eu cheguei e disse, cara, eu vou criar um D20 para jogos de fantasia urbana. Mas já existe o D20 Modern, mas eu não gostava muito do D20 Modern. Tinha o Assam, mas eu achava que o Assam, ele se focava muito mais, como o próprio nome já diz, nesse gênero, ação, do que fantasia. Ele não tinha nem regra de magia, se eu não me engano. Aí então, eu pensei nisso e comecei a pensar, o que é que eu vou desenvolver? E aí, eu comecei a pensar vários cenários. Eu uma vez peguei um cenário que veio em uma antiga Dragão Brasil chamada Gaia 4000, tentei desenvolver algo em cima daquilo também, mas isso nunca deu muito certo.
Até que os anos foram passando e aconteceu de que eu tava jogando Devil May Cry, tava assistindo Shadowhunters, e eu fiz assim, nossa, eu tô jogando aqui, mas eu sinto como se eu estivesse jogando um D&D moderno. Jogando e assistindo, um D&D moderno, Shadowhunters principalmente. Apesar de eu não gostar muito da história de Shadowhunters, daquela parte do romance adolescente, eu gostava bastante da ambientação. E me lembrava muito D&D mesmo. Aí eu falei, tá aí, o meu jogo, além de ser fantasia urbana, ele vai ser fantasia heróica urbana, vai ser baseada na mitologia judaico-cristã. E aí, eis que surgiu o concurso da Retropunk, os vários mundos. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para ver se eu entendi certo, consequentemente a audiência. Mitologia judaico-cristã seria Jesus, Deus, a Bíblia, tipo... Sim. Anjos, demônios. Legal, interessante. Exato. Essa mitologia mesmo, que geralmente sempre está associada a jogos de horror, né? É verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é real. Não, e eu gostei, quando ele veio apresentar pra mim, foi o que eu mais gostei, porque ele veio propondo falar de anjos e demônios, mas não pra ser um jogo de terror. Ele, na verdade, pega tudo que a gente tem de base de jogo moderno hoje, contemporâneo, que seria vampiro, lobisomem, essas coisas, mago, ascensão, e empurra um pouco pro lado, porque aquilo tem um foco muito grande no terror, né? No horror, até mesmo Cthulhu e tudo mais. E ele abraça o heróico, quer dizer, aquela coisa assim do tipo, você salvar o dia, você salvar a cidade, salvar a criança, sabe? Literalmente Liga assim, da mais Justiça, aventuresco. Superman. Isso, um pouco disso, sabe? Não Legal. tanto preto no branco, lógico, né? Nem todo demônio é mau, nem todo anjo é bom. As coisas são cinzas, mas ainda assim é muito mais aventuresco, muito mais heróico. Não é aquela coisa de tipo, você sai na rua com medo de ser morto a cada esquina, como você vê na maioria dos jogos modernos. Quando eu desenvolvi, né? Quando chegou o concurso da Retropunk, as minhas inspirações, né, na hora de desenvolver foi Devil May Cry, Shadowhunters, Buffy Caça-Vampiro. Teve um outro jogo de RPG também, que também foi uma fonte de inspiração, que ele tinha uma proposta semelhante, só que era uma proposta semelhante dentro de um cenário de horror, que era, não sei se vocês conhecem, o Temporada de Caça, conhecem? Da Dragão Brasil? Não. É um cenário dentro do mundo das trevas que a Dragão Brasil criou, onde você jogava com caçadores que faziam um contrato com a morte para poder caçar vampiros, seres imortais que enganam a morte. A morte dava poderes aos caçadores e os caçadores iam lá descer o sarrafo nos vampiros. Só que, assim, ainda era um cenário de horror, ainda era um cenário onde você tinha poder, mas um passe fácil você já era. Mas não tem como negar que também me serviu de inspiração porque eu gostava muito desse jogo. E aí, né, pronto, veio o concurso da Retropunk, me inscrevi. Escrevi, na realidade, 4 cenários para Savage World. Desses 4 cenários, 2 foram finalistas. Os outros 2 eu mesmo acabei desistindo, de que ia dar muito trabalho para 4 cenários. E só que, finalistas não, perdão, passaram para a segunda fase. Só que nenhum dos dois, nem o Legado e nem o outro, conseguiram sair da segunda fase. Aí eu peguei e falei, olha, eu vou escrever esse jogo de qualquer forma. E aí comecei a escrever, teve o concurso da New Order, que acabou não dando certo, mas foi muito bom porque me levou a conhecer, a ter esse contato com a Craftando. Porque na realidade, o contato com a Craftando foi muito engraçado. Como que foi? Eu gosto de histórias engraçadas. Foi porque eu tive o contato com o Daniel Pirraça e o Leandro da Dungeons. E eles estavam com jogos inscritos também. Aí o Daniel, quando eu vi o jogo do Daniel e o jogo do Leandro, eu falei, me lasquei, eu não vou ganhar esse concurso. Era o Kalimba? Era o Kalimba que o Pirraça, quando ele veio aqui, ele contou essa história, que ele tinha inscrito Kalimba no concurso também. Aí, né, a gente trocava muito figurinha, a gente conversava muito num grupo de WhatsApp de financiamento coletivo. Aí chegou um ponto em que o Pirraça, a gente conversando, o Pirraça falou, rapaz, eu tô falando aí com o pessoal da Craftando, acho que o Kalimba vai sair pela Craftando, não sei o quê. Aí o Pirraça falou, também quero falar com o pessoal da Craftando. Falou, aí veio depois falou, não, falei com o pessoal da Craftando, parece que vai dar tudo certo. Aí eu cheguei e falei, nossa, peraí, me metam no meio desse bolo aí também. Só pra vocês entenderem, ó, o Aurinha é o cenário do Leandro. O Leandro é o fundador do Dungeons. A gente deve lançar o playtest dele agora em abril
abril, no máximo maio, e o financiamento no final do ano. Aí o Pirraça estava com o material mais pronto, saiu o financiamento ano passado, e do PH tá sendo agora. Então os três se conheceram no concurso e estão lançando com a gente o cenário deles. Legal pra todo mundo, pra eles, pra Craftando, pra comunidade de RPG que ganha jogos novos, jogos diferentes. Mas e aí, PH? Então você botou lá o legado pra concorrer, foi pra segunda fase, não passou da segunda fase, juntou com essa galera e falou, vamos falar com a galera do Craftando? E aí a galera do Craftando falou, bora. Foi, eu cheguei, conversei com o Pablo, uma maior cara de pau, morrendo de vergonha. Mas deu certo, aí a gente começou a conversar, começamos a tocar o projeto para frente. E aí foi que o legado, né, que eu vi que o negócio era sério. A coisa tava ficando séria, muito séria. E eu pensava que o Aurinho ia sair primeiro que o legado. Quando ele falou que o legado é depois do Kalimba, eu caí da cadeira. Vixe, eu preciso terminar aquele negócio agora. Mas sabe o que é interessante? Nessa época, o livro do legado estava a uns 70%, 60% escrito. Só que, o que acontece? O legado, ele originalmente ia ser um D20, mas nem chegou a ser desenvolvido nada. Depois, eu comecei a desenvolver para Savage Worlds, aí não passei no concurso. Aí comecei a desenvolver um sistema baseado em Dice Pool, que foi quando o livro já estava uns 60%, 70% escrito. Eu vou fazer o sumário aqui, porque eu gosto de deixar o podcast acessível. Dice Pool é aquele sistema tipo vampiro ou lobisomem, que você tem vários dados pra jogar. A galera fala que você precisa de um balde de dados pra conseguir jogar. Então é pra isso. É esse tipo de sistema que ele fala. E o Dice Pool não deu certo e praticamente tive que resetar o jogo. De volta à prancheta. E agora ele usa um sistema de porcentagem. Para quem não sabe, né, porcentagem é aquele sistema que você vai calcular as características de 0 a 100%, vai lançar um dado e precisa tirar o valor igual ou menor à sua porcentagem. Você tem 50% em uma característica, 50% ou menos. Você tem 30% em uma característica, tirar o menos. Você rola um D100, que é um dado de 100 lados. Que na realidade não é um dado de 100 lados, são 2 D10. 2 D10. No qual você simula um dado de 100. Que é o também que usa no chamado de Cthulhu, né? Exato. Exatamente. Foi baseado nesse sistema aí de chamado de Cthulhu, o BRP, o Sistema Daimon, o Mitras, que também está até em financiamento coletivo agora, pela Macaco do Mal. Abraço, Macaco do Mal. Salve ela. O sistema virou um sistema próprio de porcentagem que ele só tem algumas características bem diferentes, tá? Porque assim, se você pegar ali os de porcentagem, que nem os chamados de Cthulhu, você vai ver que eles puxam pra tentar um realismo. Não que a gente abrace a fantasia loucamente, mas pensa que a gente quer... Se ele se inspirou ali em Devil May Cry, pode imaginar que a gente quer um combate mais ágil, você vai investigar, você vai usar perícias, tudo. Não é só combate, né? Mas o combate se ser mais interessante, mais ágil, não ser um combate tão metódico quanto é em alguns outros sistemas que usam porcentagem. Então, só pra falar sobre isso. Claro que quem lê o playtest, quem vai ler o playtest V2, que vai sair, vai perceber isso, que vai ter uma evolução do cenário e ele tá indo pra essa direção. Vão ter coisas como roda da vida, dado do destino, são algumas mecânicas que não adianta querer explicar muito, porque é bem difícil, é mais fácil ler, mas que ajudam a ficar tudo um pouco mais dinâmico na hora de montar ficha, na hora de combate, na hora de usar os teus poderes, né, e habilidades. Por exemplo, uma das coisas que eu quero saber é que tipo de mecânicas diferentes tem dentro do legado, né? Tipo assim, tem alguma regra específica ali que faz sentido só no seu cenário, alguma coisa diferente? O que tem de diferente, assim, de regras, de mecânicas, pontos, sei lá, por exemplo, tem um ponto de reputação na sua ficha, você tem uma reputação para o seu personagem, não sei, tô perguntando. Bora lá. Começando pela construção personagem, no legado que o Pablo falou aí, Roda da Vida, a construção do personagem ela é feita com base nesse elemento chamado Roda da Vida. Você tem 4 características principais no legado, que são atributos, que são habilidades inatas, perícias, que são habilidades que você aprende e treina, poderes, que são suas características sobrenaturais, né? Aquilo que faz você, separa você de um mero mortal comum. E particularidades, que são vantagens e desvantagens. São circunstâncias que seu personagem tem, pode lhe dar, né, algum benefício, ou que pode lhe trazer algum malefício. São essas 4 características. A roda da vida determina
onde você vai ser mais forte nessas 4 características, onde você vai ser mediano e onde você vai ser ruim. Você constrói seu personagem, você inicia a construção do seu personagem definindo isso. O seu personagem, ele é alguém que ele tem mais atributos, uma pessoa que ele nasceu ou desenvolveu um dom de poder fazer de tudo um pouco. Ele tem habilidades inatas bem exacerbadas. Porém, se for perícia, significa que você tem maior facilidade em aprender as coisas. Pode ser aquela pessoa assim, meio, digamos assim, sem sal, mas em compensação, você consegue aprender as coisas muito mais rápido, você consegue aprender muito mais coisa. Você pode não ser muito carismático, mas você aprendeu a lidar com as pessoas, a conversar com as pessoas, a enganar. Você pode não ser muito inteligente, mas você estudou muito e aprendeu muito sobre história, geografia, conhecimento oculto, ou então você pode priorizar suas particularidades. Significa que você está envolto em circunstâncias muito boas. Pode ser uma pessoa com bastante aliados. E por fim, você pode ser uma pessoa que tem o sobrenatural como seu pico. Você é uma pessoa que nasceu com místico. Os seus poderes, eles são muito mais poderosos do que geralmente são nas outras pessoas, nos outros personagens. Então, a roda da vida você vai definir no que você é bom. Você é bom mesmo, que foi tudo isso aí que eu falei. No outros 2, que vão ser medianos, você vai ser mais ou menos, tá na média. E que você vai ser ruim pra caramba. Por exemplo, se você escolher roda da vida, botar no topo da roda da vida suas particularidades, você começa automaticamente com 3 pontos de vantagem para gastar em qualquer vantagem que você quiser. Se você botar no mediano, você começa com 0 pontos. Se você colocar no ruim, você começa necessariamente com 3 pontos em desvantagens. Ou seja, você é obrigado a comprar 3 pontos em desvantagem. Então, isso vai definir, a princípio, seu personagem. É a primeira camada para definir seu personagem. Onde é que ele é mais forte, características, onde ele é mediano e onde ele é muito ruim. Eu gostei, eu não lembro de ter visto algum outro RPG que usa esse sistema, mas me lembrou, hoje eu tô cheio dessa referência, me lembrou o esqueminha de montar personagem no Ragnarok, que você upava a força, ele puxava o gráficozinho pra cima e consequentemente você perdia, não lembro o que era, sei lá, agilidade, inteligência. Aí você puxava pra agilidade, consequentemente você perdia em destreza, sei lá. Me lembrou isso, não é exatamente, mas eu lembrei disso, porque é uma roda que se é melhor nisso, significa que você é pior nisso. Se é melhor naquilo, você é pior nisso que outro, né? Eu gostei disso, achei diferente, que legal. Só de uma eu vi um pessoal que testou o playtest, tipo, fazendo isso aleatório. Literalmente, ao invés de eles escolher, eles, tipo, jogaram no dado. Tipo, isso, joga no dado. O dado vai dizer o que você é bom, o que você não é, sabe? Aí ficou interessante, porque o cara, ele tem ali os pontos sem ele decidir, ele pode literalmente também fazer aleatório, né? Se quiser. Acho legal. Eu sou mega a favor da criação de personagem aleatória, porque na vida a gente não escolheu quem nós somos, a gente nasceu do jeito que deu, do jeito que a gente conseguiu nascer. E aí na hora que você montar a ficha assim, você saber lidar com a ficha, com as variáveis aleatórias é muito da hora. A vida é um grande gerador random de personagens. O Shadowrun, ele tem algo parecido, só que o Shadowrun ele é mais complexo. Ele, como tudo Shadowrun é mais complexo. 5.000 páginas de Shadowrun. Mas essa é a primeira camada. Aí a segunda camada, você vai definir a sua ascendência. O que é ascendência? Significa a sua linhagem, do que você descende. Você pode descender de anjos, você pode descender demônios, você pode descender fadas, você pode descender simplesmente de humanos comuns. Você é um mortal. E é daí que vem o legado. Ou também, pelo menos. Porque acontece o seguinte, até então você é um mortal, como você é um mortal de boa. Só que tem algum evento que vai fazer você ter um contato com o sobrenatural e vai fazer você descobrir essa herança divina, esse legado divino, o legado da criação em sua alma. Você vai descobrir que a entidade criadora, ela colocou nas almas humanas uma fagulha do seu poder. Por isso que se diz que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança não apenas no aspecto da inteligência, da compreensão do mundo, mas também porque eles, assim como a criação, eles têm essa fagulha de poder da criação, essa fagulha de poder capaz de revolucionar toda a existência. Depende apenas deles desenvolver. Despertado isso, é que você vai começar a descobrir se você tem uma ascendência sobrenatural ou não. Você despertou o seu legado, você pode descobrir que vem de anjos, por exemplo. Você pode ser um Nephilim, um filho de anjo, ou neto de anjo. E assim com as outras também, ou as raças demoníacas, feéricas. Ou você simplesmente descobre que você sempre, sua família
família toda é só seres humanos. Muito embora, e aí, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, então não sei se eu tô dando aqui um spoiler do que pode vir no V2, né, no playtest número 2. Eu e mais uma pessoa que está me assessorando no playtest, nas mecânicas do jogo, uma pessoa que eu acho que vocês devem conhecer muito bem, que é o Vinzão do Game Chinchilla. Oh, Vinzão, grande Vinzão. A gente tava conversando, ele me deu umas ideias muito boas e é possível. Assim, uma das ideias é que eu falei aqui, nossa, você pode descobrir que descende só simples seres humanos, mas talvez nem todos os seres humanos sejam simples. Talvez seja algum ser humano, né, que tenha uma linhagem, digamos assim, mais nobre, mais altiva. Mas eu não vou falar muito não, porque isso daí só tá no plano das ideias aí. Tá bom, beleza. Mas ó, o Vinzão, ele assumiu como game designer, tá? Do legado. Então ele tá entrando pra equipe do jogo mesmo. E só pra lembrar também, galera, que durante a gravação aqui ainda não está em financiamento coletivo legal. Então, se você aí, coleguinha, está ouvindo esse episódio depois do dia 23 de maio, provavelmente o legado está em financiamento coletivo. E a gente vai pôr o link aqui na descrição do episódio. Eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço quando a gente entrevista autores de RPG aqui, que é o seguinte, PH. Pra quem é o legado? O legado é pra atingir aqueles que desejam, né, ter uma experiência com a fantasia urbana, mas que talvez não encontre muitos expoentes hoje em dia. Eu não tô dizendo que não tem jogo de fantasia urbana no Brasil. Tem. Mas enfim, eu sei que não é o primeiro RPG de fantasia urbana, mas eu sei que nós não temos em abundância RPG de fantasia urbana no Brasil. E mais, heróica, ou seja, onde você é o herói. Você tá aqui, soco na cara de demônio, até deixar ele falando fofo. Isso não é... não é algo muito corriqueiro. Também é pra atingir aqueles que gostam de outros gêneros, mas que são suficientemente abertos para coisas novas. Porque eu realmente acredito que, apesar de muita gente ter preferência, como eu falei no início, não gosta de fantasia medieval, nada impede de você lançar um jogo, né, que dê aquela piscadela para eles. Chega e fala, olha, você gosta de D&D, mas pensou em jogar algo parecido com D&D, só que na época moderna? E também para quem é iniciante, para quem quer começar a jogar RPG. Então, o Fast Play, ele não é muito friendly, ele não é muito amigável, né, para quem tá começando a jogar RPG, porque o Fast Play é muito compacto. Eu não tenho muito espaço para escrever, mas o livro, ele vai ser muito amigável, muito amigável. Também espero, né, que o legado ele possa atingir esse público que esteja começando, aquela galerinha, né, que terminou de ler Shadowhunters e pensa, nossa, que jogo ali, massa, dizem que é um jogo de personagem, aquele ali no mesmo estilo de Shadowhunter, aqui pela capa, vamos ali jogar, vamos testar, certo? Então, quando eu faço um legado, eu tenho a intenção de atingir todo o público, mas é evidente que ele não é um jogo assim genericano. Ele não é assim, não, se você gosta de fantasia medieval, vai ter fantasia medieval, se você gosta de cyberpunk, vai ter cyberpunk. Não, ele é um jogo de fantasia heróica urbana, mas é um jogo de fantasia heróica que está sendo construído para poder ser amigável, para poder ser atrativo para quem estiver disposto a ter uma experiência de fantasia heróica urbana. Claro que vão ter pessoas que não vão estar dispostas de jeito nenhum. Tem gente que só gosta de jogar D&D, não vai querer parar de jogar. Tem gente que só gosta de jogar Vampiro, não vai querer parar de jogar. Mas a ideia é o jogo tentar ser interessante. Bom, dizendo por mim, o que me pegou, eu acho que talvez vai ser o que vai pegar a maioria das pessoas. É você poder jogar um RPG. Porque, assim, pro D&D, você não tem muito medo no primeiro nível. Claro que você tem que tomar cuidado, senão você morre, lógico. Mas esse é todo jogo, todo RPG, digamos assim, né? Pelo menos a grande maioria. Mas o primeiro grande boost de poder, e o maior, é no terceiro nível.
Quando você pula do segundo pro terceiro nível, você já fica muito forte no D&D. Então você já tem uma grande chance de ser um herói desde o início. E eu vejo muito isso no legado. Você tem a oportunidade de se tornar um herói muito cedo. E você tá jogando numa época mais moderna. Então você não vai ter aquela coisa de, sabe, ter medo do demônio. Ter medo de ali na esquina virar e ter um vampiro que vai te matar. Ou ter medo de pegar um contrato, porque será que esse contrato aqui para poder fazer tal coisa vai me matar? Não que você vai jogar com o botão do morrer desligado e achar assim, eu não morro, né? Longe disso. Mas você não precisa ter medo, você literalmente é o herói do cenário, né? Você é uma ameaça a quem lutar contra você. E eu gosto muito disso porque, assim, esse cenário de terror é legal, eles têm o público, tem aí o pessoal que tá jogando, mas assim, moderno, para você jogar mais aventuresco, poder pegar ali os teus amigos e jogar uma partida tranquilo, rindo, eu não vejo com tanta facilidade no que a gente tem hoje, sabe? Eu gostei muito do legado para isso, sabe? Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu queria saber rapidamente, assim, quais personagens eu posso criar no legado? Com quem que eu posso jogar? Eu vou lá, eu vou começar a jogar pela primeira vez. Quem que eu tenho disponível? O que eu posso fazer no legado, né, criando meu personagem? Olha, no legado, você vai jogar com os herdeiros. Como eu falei, né, são mortais que descobrem a herança divina em suas almas, o legado da criação. Aí aqui até adentrando um pouco também na lore, na história do cenário, no princípio havia duas entidades, a criação e a destruição. A entidade criadora e a entidade que veio a ser conhecida posteriormente como a entidade adversária. A entidade criadora e a entidade adversária, né, assim que elas surgem, surge o universo. E com o surgimento do universo, a criação diz, vou criar. Porque esta era a natureza. E a destruição, né, ela está aqui para poder destruir e corromper. Mas a criação feita pela entidade criadora é tão bela e tão perfeita que a destruição fica com inveja e, movido pelos seus próprios impulsos de destruição, que talvez ela não tenha compreendido, ou talvez ela tenha compreendido e por isso tenha feito exatamente dessa forma, ela tenta criar tudo que a criadora criou. A criadora criou um mundo chamado Éden, no qual colocou os mortais, os seres humanos, sua maior criação, e construiu todo aquele paraíso com a ajuda dos seus anjos, seus ajudantes, né? E a destruição, né? A entidade adversária disse, vou criar um mundo paralelo. Criou o Eden. Nesse Eden, ela povoou com seres semelhantes aos mortais, só que uma versão extremamente corrompida, corrupta, chamada de demônios. E esses demônios, assim que nasceram, o primeiro impulso dele foi devorar as almas humanas para poder obter aquela fagulha divina, aquela fagulha da criação que havia lá. Porque uma vez que ele conseguisse devorar as almas humanas, eles se tornariam seres perfeitos e não aquela deturpação da humanidade. E basicamente, toda a lore do cenário se desenvolve a partir disso daí. Você tem seres com esse impulso de destruição, com esse impulso de querer aniquilar com a humanidade para roubar o seu legado divino. E do outro lado você tem a humanidade que, para se defender dessa ameaça, o que é que acontece? Primeiro, o legado divino que está nas almas delas, né, faz com que elas se tornem alheias à existência dessas criaturas. Então, melhor, de toda criatura sobrenatural, certo? Para assim afastar a humanidade dela. Porém, quando uma criatura sobrenatural dessa, quando um ser das trevas desse ele persiste em tentar perseguir os seres humanos, em atacar os seres humanos, e o legado na alma humana diz, só deixar o ser humano alheio a isso não vai funcionar, então desperte aí, filhão, desperta poderes e senta a mão nesse demônio vagabundo aí. E aí? Quem gosta de jogar Diablo pra enfiar a porrada em demônio vai curtir pra caramba. Então. E aí que você desperta, e aí que vai ter os tipos de personagem, dependendo desse despertar. Mas aí o que acontece? Você despertou, né? Porque por alguma razão você quer perseguir uma criatura sobrenatural. Você é de uma família que caça criaturas sobrenaturais, ou então você viu uma criatura sobrenatural matando um ente querido seu, ou então você viu alguma pessoa que você ama sendo levado, se transformando em uma criatura dessa, e você decide, não, eu tenho que caçar essa criatura pelo que ela me fez, ou então eu tenho que caçar essa criatura porque é tradição. Você vai despertar com poderes que vão lhe levar a se tornar um caçador, que é um tipo de, certo? No legado, você tem, além da tendência, você tem castas,
que são classificações de acordo com o tipo de poder que você está despertando, com o tipo de herdeiro que você vai ser. Só que tem gente que pode despertar de outra forma. Tem gente que pode despertar porque teve contato com o sobrenatural e foi obrigado a entrar em um confronto físico com o sobrenatural e sobrepujar as próprias forças. Aí essa pessoa vai despertar como um Gladius. Por exemplo, a pessoa foi atacada por um lobisomem, o lobisomem começa a atacá-la lá. Eita, derrubei minha câmera. Foi mal, gente. O lobisomem começa a atacá-la, a pessoa começa a lutar, até que vamos supor, tá no chão, vê uma faca de prata, enfia na garganta do lobisomem e mata o lobisomem. Essa pessoa, ela teve um despertar muito abrupto e bruto. Ela vai despertar com poderes mais físicos, vai se tornar um Gladius, que é o herdeiro da porrada, é o herdeiro que nasceu para o confronto físico. Ou então, essa pessoa, ela pode simplesmente estar um dia, né, no quarto de um avô, o quarto antigo de um avô louco que ele tinha. E ele conta um livro lá, ele começa a ler aquele livro, é um livro de magia, ele começa a estudar, ele começa a ver que aquilo tem fundamento, e quando pensa que não, ele já está fazendo magia, ele desperta como um mago. Ou então, a pessoa, ela sabe aquela... Eu adoro falar dessa forma, todo mundo sempre me vê falando dessa caixa dessa forma, porque eu amo falar dessa forma. Tá lá aquela criança, né, falando com o pai. O pai ou a mãe. Pai, mamãe, tem um monstro debaixo da cama. Vai dormir, moleque, tem nada. Aí quando ele sai, né, só a criança ouve aquela risada. Ou então, a pessoa, você tem aquela pessoa que todo mundo acha que é o doido, o paranoico, porque fica vendo muita coisa onde não vê, mas na realidade, essa pessoa, ela consegue enxergar espíritos que ficam perseguindo-a. Essas pessoas que começam a ser perseguidas por seres sobrenaturais e são encurralados a um ponto de não conseguirem mais fugir pelas vias normais, despertam o legado para poder tentar escapar por vias sobrenaturais dessas criaturas. Ou se não escapar, ou então ser mais furtivas do que ela, ser mais engenhosas do que ela para poder pegá-la na maldade. Esses daí são os Noctívagos, são os herdeiros que vão aprender a lidar com as sombras e as trevas, seja para fugir, seja para ficar mais furtivo, seja para assassinar. E por fim, tem aquela caixa que tá lá aquela pessoa, né? E um dia normal tem um sonho onde um anjo com a espada de fogo aparece e diz: vá, espalhe a palavra do Senhor. Essa pessoa desperta para poder lançar, para poder fazer valer, né, aquele sonho que teve. Ou então aquela pessoa, ela tá passando por um período de muita dificuldade, e ela chega e fala: nossa, eu daria de tudo para poder melhorar minha vida. Aí vem uma força sombria e fala: quer melhorias? Então eu posso fazer um trato com você. São os profetas, são aqueles que carregam a palavra de uma entidade superior. Eles despertam, né, com contato com esse tipo de entidade. Então, basicamente, esses são os tipos de personagens que você pode ter em O Legado. O que acontece? Em maio, o financiamento, lógico, a meta inicial é para publicar o RPG. Lógico. Certo? Mas o que eu posso adiantar? Porque assim, olha, aí financiou, nesse financiamento a gente já pode dizer para vocês duas coisas que a gente deseja. Não sei se vão acontecer, mas é o nosso desejo. É que o livro seja a nossa primeira publicação já com meta inicial de livro colorido. A gente quer que o livro seja colorido pela essa ambientação heróica, não ser trevas. A gente acha que o preto e branco poderia destoar do tema, sabe? A outra coisa, sabe aqueles livros antigos de lobisomem que no meio do livro tinha algumas páginas de HQ? A gente quer fazer isso dentro do legado. Então vai ter HQ dentro do livro. Nossa, que vai da ter hora. uma HQ contando uma história. Porque a gente também pensou que uma HQ ia ser muito legal. Mas vamos fazer uma HQ fora? Não, vamos botar HQ dentro do livro, por que não? Mas assim, se as coisas rolarem como a gente quer, talvez tenha até uma HQ fora, lógico. Livro de romance, podemos assim dizer, ainda não entrou nos nossos planos. A gente tem desejo, mas veja que acaba sendo uma coisa meio grande pra poder dizer assim de cara que vai ter. Talvez, assim, se o financiamento rolar
legal, role sim. Ó, vou dar um spoiler, não tô dizendo que vai acontecer, mas pode. O Thiago, aqui do Thiago Melo, da Tick Games, a gente teve uma reunião, a gente tá negociando. Eles são uma editora que lança board games e card games, é uma editora de board games. Já tem lançado Pélagos, vão lançar o Cônia, o Thiago Melo tá nesse ramo há muitos anos, é um cara nota 1000. E a gente tá negociando pra uma meta extra mais pra frente, uma meta extra bacana, ter um card game do legado. Mas ainda é uma negociação. Então veja que todas essas coisas a gente vai tratando antes pra poder saber o que dá pra fazer ou não. É um jogo mesmo pra você. O jogador vai atrasar meia hora. Vamos jogar aqui, vamos pegar as cartas e jogar aqui. Ou vamos comer a pizza. Vamos dar uma pausa de meia hora pra comer a pizza. Vamos jogar uma partidinha. Sabe? É um jogo ali pra você jogar com os amigos ali rapidão, pra você dar risada, ser gostoso, rápido mesmo, pra você poder dar aquela passada de tempo quando você precisa. Ou tipo, se tá estudando, você tá no colégio, é mais complicado você jogar ali um RPG dentro da sala de aula, né? Porque um professor faltou, mas ainda assim você pode jogar algum baralhinho, entendeu? O baralho você pode carregar e jogar. Então, sabe, é um jogo a mais, mas assim, a ideia é ser o jogo, mas sim, ter tipo os próprios elementos de dentro do RPG nas cartas. Então, de repente, se você quiser lá, vai ter tipo a carta do poder dos Gladios, que dá uma porrada lá, que senta a mão e dá uma porrada forte. Ímpeto. Pode ter uma carta do ímpeto. Se o cara quiser usar a carta durante o RPG como poder dele, ele vai poder, tipo, segurar. Eu vou usar o ímpeto, entendeu? Nada impede, né? A gente tem algumas perguntinhas da audiência. Manda. Carlos, lá do órgão RPG, mandou pra gente que é o seguinte: por que usar o sistema de porcentagem e não o D20? Isso ficou muito na minha cabeça porque eu me lembrei que no Brasil, né, houve uma época que esse sistema de porcentagem foi muito forte. Hoje em dia não, ele já foi muito forte na comunidade da DAI. E eu pensei, cara, se eu lançar um D20, vai ser mais um D20. Então, eu vou querer lançar algo que não seja mais alguma coisa, mas que seja aquela coisa. Podia dar muito errado, eu digo assim, podia dar muito errado, porque a galera podia não ter gostado, mas o que aconteceu? Eu fiz playtest, fiz bastante playtest e vi que muita gente, ela achou assim, uma proposta, houve um estranhamento, mas mas depois de jogar um pouco, né, pegar o espírito, teve gente até que achou mais fácil a rolada de dado, pelo simples fato de que você não precisa rolar um dado e fazer soma, você rola um dado e só compara. Aí muita gente começou até a achar essa facilidade. E aí eu cheguei e falei, quer saber de uma? Vamos investir nessa porcentagem. Porque se fosse mais um D20, a gente nem estaria falando tanto do sistema que agora. Mas como é um sistema diferente, a retomada de um sistema antigo que é muito saudosista para muita gente, quando você fala do legado, além do cenário, você fala, poxa, é aquele sistema que a gente adorava jogar na década de 90. Ou se você é uma pessoa mais nova, um sistema louco aí que eu nunca tinha visto, sistema de porcentagem. Então, é uma aposta. Então, essa daí foi uma das razões. Podia ter sido D20? Podia. Eu já estava até pensando em algo no estilo D20 novamente, já estava pensando. Mas, se não tivesse dado certo da porcentagem. Olha, o sistema, eu já disse, ele ia ser D20. Para ser mais sensível, ele ia ser uma versão moderna do Pathfinder 1, para ser bem sincero. Era o que eu tinha em mente. Aí veio o concurso da Retropunk, então ele foi amoldado para Savage Worlds. Quem sabe até um dia, né, no futuro não sai essa versão aí Savage Worlds. É um futuro bem distante, mas eu fiz, né, para Savage Worlds. Cheguei a modelar algo para Savage Worlds. Só que aí, como eu não fui classificado, eu cheguei, quer saber de um? Vou criar algo próprio. Eu resolvi aceitar esse desafio de criar algo próprio. Aí foi que veio o Dice Pool, né, que é a parada de dados, o balde de dados, como vocês falam, e depois veio o da porcentagem. Bom, gente, então vou agradecer que vocês vieram aqui participar da gente, mais uma vez essa parceria com a Craftando, chamar assim, e agora vocês podem fazer o jabá de vocês, onde a gente encontra coisas da Craftando, coisas do legado. Procura a gente na craftandojogos.com
dungeonist.com, o site. Lá vocês vão poder ver, encontrar link para nossa loja, que é dentro do Dungeonist. Vocês vão poder acessar o nosso sistema de assinatura no Catarse, que é a Craftbox, onde a gente envia material de RPG para vocês mensalmente com frete grátis. E por último, também a gente está dentro do Catarse com o nosso financiamento do Paperback, que é um card game, já está financiado, já bateu 3 ou 4 meta extra, então tá indo bem pra caramba. Aproveita, pega lá o seu card game para vocês se divertirem em família. E basicamente é isso, pessoal. E segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. É só procurar por Craftando Jogos. O Legado você pode encontrar no Dungeonist, o primeiro Fast Play. Ele está lá de graça. É só chegar lá, se cadastrar, baixar. Vocês podem... Atualmente eu tô me classificando como um streamer em pausa. Atualmente eu estou sem canal. Mas daqui até que esse podcast seja publicado, eu espero que pelo menos eu já possa divulgar alguns planos do futuro sobre essa minha carreira aí de streamer. Mas, por enquanto, você pode me encontrar lá no Sem Fronteiras RPG, vez ou outra eu estou jogando lá, também vez ou outra eu estou jogando no Casa Velha, certo? Então, se vocês quiserem me ver este que vos fala, né, esse autor que vos fala, pode dar uma acessada lá no Casa Velha, que eu jogo algumas campanhas lá, porque vez ou outra você tá dentro, eu tô jogando lá, e no Sem Fronteiras, porque é uma galera lá que é muito minha amiga, e é a galera que vai abrigar a campanha prólogo, né, do Legado, lá em junho. E... bom, acho que por hora, né, esse aí é o meu jabá. Tem as redes sociais do Legado, tem Facebook e Instagram, pessoal. Sigam lá as redes sociais do Legado, o Facebook e o Instagram. Não temos Twitter do Legado, mas tem o meu Twitter, que eu fico lá enchendo o saco da comunidade RPGista. Se você quiser me seguir lá também, fique à vontade. Galera, como sempre, todas as redes dos convidados estão aqui na descrição do episódio. As redes da Taverna Online, você aí já sabe, a gente tá em todas elas praticamente. Taverna Online, é só procurar, você vai ver o nosso loginho verde com o escudo branco. Recomendo que você siga a gente no Instagram, porque você vai ficar sabendo de tudo por lá. A gente também tem Twitter, a gente tem o nosso canal na Twitch, onde gravamos o nosso podcast ao vivo. E temos também a nossa loja, a nova loja da Taverna Online. Agora é Forja Online. O nosso objetivo é ser a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. É simples, é isso. Então acessa aí forjaonline.com.br ou tavernaonline.com.br, você vai cair no mesmo site, mas enfim. E você vai ter ali um site bonitinho, com uma navegação show de bola. Lá você encontra não só camisetas da gente da Taverna Online, né, como camisetas dos nossos parceiros e, lógico, você apoia eles sempre que você compra algum produtinho deles ou nossos. A gente recebe um dinheirinho para poder reverter em melhorias dos nossos canais. Mabai, quer dar algum recado final? Bom, além do Taverna Online, eu também faço 4 assuntos. Então, toda sexta-feira, lá no meu canal pessoal, vocês encontram lá 4 assuntos, que é um conteúdo não relacionado com RPG, né? Desculpa, mas que a gente faz chamando dois produtores de conteúdo da internet aí, e eles trazem cada um assunto, e eu falo um assunto, e a gente faz uma dinâmica aí com vários assuntos, e no final dá 4. Eu juro que dá 4, porque aí o final você que escolhe o final, o último assunto, beleza? E pra saber mais novidades do futuro aí do Podmago e tudo mais, é só me seguir nas redes sociais, em qualquer lugar, tá tudo certo. Você vai saber de tudo por lá. Sensacional, muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima.